Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E no terceiro versículo nós vamos encontrar um questionamento dos discípulos. Um questionamento que todos nós temos acerca do tempo. Acerca da realidade de 3 tempos da nossa vida. Nós vamos intitular esta mensagem de hoje, o amanhã e a eternidade. Vamos falar de 3 tempos da nossa vida, muito importante para nós, porque o tempo passado já se foi, está fora do nosso controle. Mas hoje, que conselhos a Bíblia tem para nós? Que conselhos a Bíblia tem para o nosso amanhã? E que conselhos a Bíblia tem para a eternidade? Capítulo 24 de Mateus diz o texto no primeiro versículo ao terceiro: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E agora, com atenção para nós, este terceiro versículo que diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fizeram 3 perguntas em uma, semelhante àquilo que nós queremos, a resposta de Deus para nós hoje. Os discípulos ouviram Jesus falando de coisa esquisita, negócio de derrubar o templo, de não estar pedra sobre pedra, e eles tinham uma grande expectativa dentro deles, que era quando o Messias haveria de se revelar como rei, como Senhor, como o grande governador do seu povo, para mudar a realidade que eles estavam vivendo. Em poucas palavras, eles estavam tristes com o seu hoje. Eles estavam cansados da situação que eles estavam vivendo. E Jesus começou a falar coisa muito diferenciada, e eles logo puxaram Jesus à parte no canto, em particular, como quem colocando a mão assim e perguntando: Senhor, conta pra gente, aleluia, sobre o nosso hoje, sobre o nosso amanhã. Eu quero saber, vai ser então que tu vais começar a fazer? Quando acontecerá? E conta para nós sobre o fim do mundo também. Então, neste pensamento, nós vamos trazer 2 conselhos da Bíblia. Entendendo que o mundo evangélico hoje tem recebido muitos conselhos, e eu, ao observar alguns deles, eu digo: olha, este conselho não está no foco da palavra. E eu penso que a questão do tempo é algo que nos interessa a cada um de nós humanos. Nós queremos saber o que Deus tem para nós no nosso hoje, sim ou não? Amém. Nós queremos entender o que Deus quer de nós para o nosso amanhã. E nós queremos também conhecer acerca da eternidade. O dia de hoje, a primeira coisa que eu aprendo sobre ele é que ele pode ter 2 situações. A coisa pode estar difícil, apertada, ou a coisa pode estar boa, prazerosa. Há pessoas que hoje estão me ouvindo e estão vivendo os melhores dias da sua vida. Estão vivendo um tempo de saúde, estão vivendo um tempo de prosperidade financeira, estão felizes, estão aproveitando a sua vida no melhor que eles podem. Outros estão me ouvindo e estão passando dificuldades sérias. A verdade é que hoje pode existir uma situação ou outra, e muitas no meio, mas há uma verdade que eu quero consumar com você humanamente, antes de nós partirmos para a Bíblia Sagrada, é que o dia de hoje é curto. Aleluia! Ele tem hora contada. Mesmo que haja sofrimento, se a gente se encontrar debaixo de uma coberta e esperar um pouquinho, o dia se acabará, porque hoje uma coisa nós temos segurança, é que ele é curto. Mateus 6:11, Jesus estava ensinando os discípulos a orarem, e ele disse: parte da oração, você conhece a oração do Pai Nosso? Diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito bem.
Então a primeira coisa que eu quero lembrar a você e a mim, da palavra de Deus, deste dia curto chamado hoje, é que na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, ele nos faz lembrar que nós devemos confiar na provisão de Deus para o nosso hoje. Eu quero lembrar a você e a mim, ao meu coração e ao seu coração, que a promessa de Deus para o nosso hoje chama-se provisão. Ele disse: orem ao Pai assim, o pão nosso de cada dia, porque Ele sabe que cada dia nós temos esta necessidade, mas é o Deus que promete, que diz: orem assim ao Pai, que promete a nós uma provisão do hoje. Nós conhecemos que o povo de Israel, até no deserto, aonde ninguém planta nem colhe, Deus deu a provisão diária. Mas o hoje não só é o dia da provisão de Deus, mas há uma segunda palavra de Deus para nós acerca do dia de hoje. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao versículo 28, e eu vou pedir ao pastor Cícero que nos ajude lendo este texto conosco. E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Estamos falando do dia de hoje, queremos ouvir de Deus. Deus, o que é que tens para hoje? E um certo dia Deus se apresentou para Israel e disse: hoje eu ponho diante de vós duas opções. Ele disse: eu ponho a bênção e eu ponho a maldição. Bênção para quem fizer isso, tomar este caminho, optar por seguir os meus mandamentos, e maldição para aqueles que encontrarem este outro caminho. Mas Deus pôs no dia de hoje uma decisão. Eu vou lembrar você que Josué também viveu isso, capítulo 24 de Josué e versículo 15. Os homens, o povo estava indeciso, havia mais de opções de culto, não havia somente o culto a Deus. Naquele tempo, o povo de Deus estava sendo levado a adorações que não eram perfeitas a Deus. E Josué um dia se cansou de ver este vai e volta, direita e esquerda. E ele disse para o povo: é hoje, Israel, escolhei hoje quem vocês querem servir. Se é o Deus da além-rio que vocês querem servir, se é o nosso Deus que vocês querem servir, escolhei hoje, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou lembrando para você e para mim que hoje, o dia de hoje é um dia de provisão de Deus, mas o dia de hoje é um dia de decisão diante de Deus. Esta é o que a palavra coloca diante de nós. Quem quer ouvir a voz de Deus neste dia, ouça, aleluia, porque hoje é um dia de provisão e a gente dá glória a Deus, porque comemos algo hoje, porque hoje temos um teto na nossa cabeça, mesmo que estejamos vivendo um dia difícil. Talvez na saúde, talvez no relacionamento, mas tivemos a provisão. Mas a palavra nos lembra que hoje é dia de decisão também. O último texto que eu quero falar de hoje está em João 6, versículo 60. Para trazer o contexto de Jesus, a gente colocou alguns textos no Antigo Testamento, mas o texto de Jesus diz: muitos, pois, no versículo 60 de João 6, dos seus discípulos ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? No versículo 66 em diante, o texto, João narra para nós que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você entendeu por quê? O discurso de Jesus estava muito forte, a pregação dele estava muito dura, a palavra diz isso. Estava muito dura e muitos deixaram de o seguir. Isto é o que diz o versículo 66. Então disse Jesus aos 12, aos seus amados:
quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que aconteceu aqui? Jesus disse: olha, muitos decidiram hoje me deixar. Nós caminhamos juntos por muito tempo, eles viram os milagres, eles ouviram as minhas palavras. Mas hoje, para eles, foi um dia de decisão. E a maioria dessas pessoas decidiu o quê? Está muito duro este evangelho, está muito duro este caminho, vamos deixá-lo, e deixaram. Tem igreja melhor, tem situação mais fácil, tem umas que gostam mais do que a gente gosta. Vamos deixar isto. Aí Jesus pergunta para os seus, que estavam mais próximos deles: e vocês, o que vocês querem? Ele diz: nós ficamos, porque nós reconhecemos que a palavra, as palavras que saem da tua boca são palavras de vida eterna. Então a nossa última lembrança para hoje, nós vamos aprender 2 conselhos de Deus para o hoje, para o amanhã e para a eternidade. Os conselhos de Deus para hoje é que hoje é dia de provisão de Deus, e Ele tem sido fiel, quem pode glorificar ao Senhor. Mas hoje também, diante da palavra de Deus, sempre será um dia de decisão. Na nossa vida como crente, cada dia nós temos que decidir, como diz aquele corinho, né? Eu decidi seguir a Cristo, não é assim que diz, né? Seguir a Cristo, para trás não volto, não. E o amanhã? O amanhã pode ser mais difícil que o hoje. Pode ficar pior a situação, né? Governo muda alguma coisa, política, economia, saúde, pode ficar pior, mas pode ficar melhor, né? Então, há uma incerteza. A palavra-chave para mim, humanamente, eu disse que a palavra-chave humana para o meu hoje era o curto. Hoje é pouco, é pequeno, é curto. E a palavra de Deus nos deu 2 conselhos para este dia. Mas o amanhã, a palavra que eu encontro humanamente olhando para ele, é que o amanhã é incerto. O amanhã é incerto. Mas vamos ouvir o que Deus tem para nós na sua palavra. Tiago, capítulo 4, eu vou pedir ao pastor Cícero que leia para nós este texto, capítulo 4 de Tiago. E nós vamos trazer, como disse, 2 conselhos da parte de Deus, da palavra de Deus, para cada um destes tempos da nossa vida. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. E agora vos dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, pois, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Vamos resumir este texto aqui em poucas palavras, dizendo que Tiago diz para nós o seguinte: olha, como o amanhã é incerto, é normal que nós humanos façamos planos. Mas o problema é que alguns de nós dizemos: olha, amanhã eu vou fazer, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou montar, eu vou começar, eu vou fazer, se esquecendo da pessoa de Deus. E muitas vezes é o que Tiago está nos lembrando, e o Espírito Santo nos está lembrando, que a gente esquece de Deus e o nosso coração cresce nos propósitos do amanhã que são incertos. Eu não sei o dia de amanhã, e o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar isso neste texto. Ele diz: olha, vocês estão fazendo propósito, isso é normal do ser humano fazer. Eu só quero te lembrar uma coisa, que você não sabe se amanhã você vai viver. Eu quero te lembrar que a vida é passageira, ou seja, o amanhã ele é incerto. Então, o conselho de Deus para nós aqui é: não se gabe, não se glorie, planeje para o amanhã, tenha esperança no amanhã, porque incerto pode ser melhor. Faça o que é necessário para que o seu amanhã seja melhor, mas ponha a sua confiança em Deus, porque este é o conselho de Deus para nós. Quando nós pensarmos no amanhã, em primeiro lugar, lembremos-nos que, como ele é incerto, vamos colocar o nosso coração e a confiança em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34 é um texto muito conhecido nosso.
Disse Jesus nesta pregação, ele está aqui pregando, são vários capítulos de pregação, do 5 até o 8 direto, mas no versículo 31 ele diz o seguinte, conselho para o amanhã. Ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele termina, e é o último versículo que eu vou ler com você neste contexto de Jesus. Segundo o conselho da palavra para o dia de amanhã, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Está escrito aqui. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, o que Jesus está nos aconselhando? O que a Bíblia nos aconselha para o amanhã? Estamos aprendendo da palavra de Deus. Aqui não tem teoria, sabedoria, nem filosofia de homem. Aprendemos para o hoje. Dia de provisão e dia de decisão. Para o amanhã, não se gabar nos nossos planos, confiar no Senhor. Mas, em segundo lugar, a palavra de Jesus foi, não se inquiete, não roa as unhas, não perca o estômago, faça, plante, trabalhe, ore. Inclusive, aqui entre nós, em parênteses, Jesus disse, busque as coisas de Deus, inclusive no teu caminhar. Mas o conselho que eu dou a vocês para o amanhã, não percam a vossa saúde pelo amanhã, exatamente porque o amanhã ele é incerto. Veja que a Bíblia, tanto Tiago como Jesus falando, está no mesmo sentimento que nós temos que recebê-lo da palavra de Deus. Deus está falando conosco, quem pode dizer amém? O dia de hoje tem os seus desafios, o dia de amanhã ele é incerto. E por causa disso, não vamos nos inquietar. Vamos confiar no Senhor, fazer as coisas necessárias, sim. Mas confiar, olhar para Ele, servir ao Senhor, sabendo que Ele suprirá. O terceiro tempo, que nós vamos ouvir dois conselhos de Deus. Ouvimos dois conselhos para o hoje, ouvimos dois conselhos para o amanhã, mas vamos ouvir dois conselhos da palavra de Deus sobre a eternidade. Os discípulos perguntaram ao Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Quais os sinais que nós vamos ver e qual será o fim do mundo? Eu quero saber também do futuro. Agora, enquanto hoje é um tempo curto, o amanhã é incerto, pode ser curto ou longo, tem gente que vai viver pouco e tem gente que vai viver muitos anos, até mesmo muitos anos, comparado com a eternidade é o quê? É o quê? 100 anos de vida nessa terra comparado com a eternidade é o quê? É pouquíssimo. Então, quando nós ouvimos de eternidade, uma coisa nós temos humanamente a segurança dela, qual é? É que ela é longa, é para lá de longa, é eterno. Você está entendendo isso? Enquanto nós estamos preocupados com hoje, mas podemos nos lembrar hoje, olha, é curto. Seja o que for, vai passar, e vai passar rápido. Enquanto o amanhã ele é incerto, mas pode ficar melhor, pode ficar pior, e a palavra diz para nós, confia em Deus. Confia em Deus, aleluia. E a eternidade? Na hora que a gente chegar nela, acabou. Quando você entrar nela, é neste lugar que eu e você entrar, que nós estaremos por toda a nossa existência, e que, segundo a Bíblia, diz, não tem fim, então nada há que se comparar. O tempo da eternidade, ele não é comparável com nenhum outro tempo. E esta palavra precisa trazer de volta ao coração da nossa igreja evangélica, porque nós estamos perdendo-nos de olhar para este terceiro tempo, estamos olhando muito para o hoje, estamos olhando e pregando muito sobre o amanhã, mas eu quero te lembrar o que é que Jesus falou sobre a eternidade. Vamos a João, capítulo 3, você conhece este capítulo, é o encontro de Jesus com Nicodemos.
João capítulo 3, é o texto de João 3,16 que você conhece de cor e salteado. Mas eu quero que você escute esta palavra hoje, porque Deus nos vai dar a visão que nós precisamos ter pela sua palavra sobre a eternidade. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, é Jesus falando com Nicodemos. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o versículo que eu e você conhecemos: porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E terminamos no começo do 18, que diz: quem crê nele não é condenado. Aleluia! Significa, lendo estas palavras de Jesus, que ali resumiu o projeto do Pai. Ele disse do céu, porque a vida eterna está onde? Está no céu ou no inferno. Só existem dois lugares para estar a eternidade. Mas Jesus veio com uma omissão singular. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que tempo nós estamos falando agora? Que tempo nós queremos ouvir o conselho de Deus agora? Queremos saber sobre a eternidade. Já ouvimos o conselho da palavra para o hoje, para o amanhã, mas agora estamos ouvindo de Deus para a eternidade. E Deus nos está lembrando que o que moveu os céus para enviar a Jesus foi que nós estivéssemos na eternidade. 14 de João, versículo 1 ao 3, foi Jesus que disse: não se turbem o vosso coração, se vocês creem em Deus, creiam também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria vos dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Escute, por favor, a voz de Jesus aqui agora, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Deus Pai enviou Jesus para salvar. O que é salvar? É dar o direito a alguém entrar na eternidade. Lembre-se que enquanto o amanhã é incerto, enquanto o tempo da vida é incerto, a eternidade não há incerteza, ela é para sempre. E Jesus veio ao mundo com esta missão, de dar a mim e a você o privilégio da segurança eterna, a ponto dele dizer: eu estou preparando uma casa, um lugar para você, e eu vou voltar, porque o desejo do Pai é o meu desejo, que aonde eu estiver, você esteja lá também. Veja como nós, como igreja, estamos nos perdendo do tempo mais importante, da missão mais importante, do lugar e do sentimento mais importante, porque enquanto o dia de hoje é muito curto, o de amanhã é incerto, mas a eternidade, ela é segura, e Jesus veio para que nós estivéssemos seguros com Ele. Aleluia. Romanos capítulo 8 e versículo 18. Eu vou pedir ao pastor Cícero que leia este texto para nós. E depois eu estarei lendo, são 3 versículos que vão terminar a nossa parte. Nós falamos da missão de Jesus. Quando nós olhamos para a eternidade, o conselho de Deus é lembrar-nos que para Deus o importante é a eternidade. Mas eu vou trazer mais para nós esta palavra. Como é que nós aqui na terra devemos nos importar com este assunto de eternidade? Porque a palavra tem o conselho dela para nós neste dia também. Queremos ou não queremos ouvir a voz da palavra de Deus? Aleluia! Há muitas pregações, há muitos conselhos sendo dados neste dia, em muitos
muitos púlpitos, em muitas igrejas, mas em todos os lugares há um povo que quer ouvir a voz de Deus. Aleluia. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É Paulo que escreve a carta aos Romanos. Ele diz: as aflições do hoje, mesmo que fique pior amanhã, não tem comparação com a glória que eu sei que me espera. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: porque a nossa leve, é Paulo falando com outra igreja, é outra gente, porque gente é gente e sofre em todo lugar. Ele falou com os irmãos ali de Roma, agora ele fala com os irmãos de Corinto. Ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação, aqui na nossa carne a gente não sente leve, a gente pensa que não é momentânea, que não vai acabar, aleluia, mas no contexto de comparação com a eternidade, é super passageira. É um piscar de olhos, porque a eternidade, esta a gente tem segurança, ela não tem fim. Aí diz Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, está aí a eternidade, de glória muito excelente. Eu termino esta nossa palavra, que não é nossa, é de Deus. Quantos entendem que Deus está falando, que Deus está movendo, que Deus está confortando o nosso coração, que está alinhando o nosso coração com o que Ele é, com a sua palavra? Neste dia, adoremos ao Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. É Paulo terminando. Este foi a última carta que ele escreveu. Este foi os últimos escritos que estão registrados da vida, das palavras, do coração do apóstolo, o grande apóstolo dos gentios. E ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, disse Paulo, está próximo. Eu sei, e Deus me está fazendo entender que está chegando o dia da eternidade, que vai começar a eternidade. Ele está no amanhã, ele está vivendo hoje, um amanhã, ele sabe agora que é curto. Nós não sabemos o nosso, é incerto, mas Paulo já sabia, por revelação divina, que era curto. Ele diz: está chegando o tempo. E ele diz: eu combati o bom combate. Eu acabei esta carreira de pregar o evangelho, de viver a prioridade para o reino de Deus, como Jesus sugeriu a nós: busquem primeiro o reino de Deus. E deixa o dia de amanhã, não se preocupe tanto, faça a tua parte, mas não tanto. E ele diz: eu guardei a fé. Agora o versículo 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O que Paulo está dizendo aqui? O que ele está compartilhando conosco? Ele diz: olha, está chegando o meu fim de vida aqui na terra, mas eu estou feliz porque eu cumpri a minha missão. Porque eu guardei a minha fé, eu estou de pé com Cristo, eu sei que a minha eternidade, na verdade, eu sei até que a minha coroa já está lá. O justo juiz que viu toda a minha vida, todo o meu sacrifício, tudo aquilo que eu vivi, a minha prioridade, que eu amei a sua vinda, exatamente porque eu amei, ele disse: ele vai dar a todos que amem a sua vinda, a todos que esperem, cuja esperança seja a eternidade. Irmãos, nós estamos sendo levados a pensar no hoje, no amanhã, mas a mensagem que Paulo pregou foi a mesma de Deus, que disse: eu enviei a Jesus para vos dar vida eterna. E Paulo, nos seus últimos dias, olhava para a eternidade e disse: a minha coroa está lá, me esperando, e não só a minha, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, o segundo conselho acerca da eternidade, da palavra de Deus para nós, é que ela deve ser a nossa prioridade. Ela é muito grande para ser o resto da nossa vida.
Tem crente, tem pastor, tem coach, tem conselheiro que está dizendo: vamos mover mais para o hoje, para o amanhã. Preocupe-se, faça pelo seu amanhã. Mas Jesus foi enviado para nós pela nossa eternidade. Paulo deu a sua vida, não só pregando sobre a eternidade, todinha, irmãos. Olhe, todo o testemunho de Paulo, ele diz: cheguei ao fim, guardei a fé, porque é pela fé que eu vou entrar lá, aleluia. E agora eu já estou vendo a minha eternidade e a de todos vocês que amaram a vinda do Senhor. Que Deus ricamente possa fazer esta palavra enraizar nos nossos corações, em nome de Jesus, para vivermos o hoje conforme a palavra, no conselho da palavra de Deus. Vivermos o amanhã no conselho da palavra de Deus, mas vivermos a eternidade pela graça de Deus que nos foi dada, com a nossa prioridade sendo nas coisas que não perecem, nas que são eternas, pela qual Jesus veio morrer. Amém.